Vamos continuar falando sobre esses temporais em Santa Catarina. A gente conversa agora ao vivo com o secretário de Proteção e Defesa Civil do Estado, Coronel Fabiano de Souza. Tudo bem, secretário? Muito bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente. Bom dia para o senhor. Bom dia, amigos ouvintes. É um prazer, apesar da situação, estar conversando com vocês da CNN e de todo o Brasil. Coronel, quero muito te ouvir diante desse cenário que a gente está acompanhando. Antes de mais nada, quais são os municípios que estão sofrendo mais, que estão em alerta neste momento? Bom, Muriel, é importante destacar que esse evento que está acontecendo em Santa Catarina é diferente daquele que comumente acaba comovendo todo o cenário nacional quando ocorrem enchentes no Vale do Itajaí. A região é outra, é uma região litorânea, provocado por um sistema diferente daquele que provoca enchentes no Vale do Itajaí. Circulação marítima, muita umidade vindo do oceano e atingindo principalmente a costa. 21 municípios foram afetados, desde a capital e toda a região metropolitana da Grande Florianópolis até a região da Foz do Rio Itajaí, passando por Balneário Camboriú, Itajaí, Itapema e outras cidades importantes do litoral. Foram 21 municípios ao todo que registraram algum tipo de dano. 13 decretaram situação de emergência. E neste momento nós temos poucos municípios numa situação grave, em que existam muitos desabrigados ou desalojados. Apesar de toda a situação que atingiu os municípios, especialmente na quinta-feira, um volume muito considerável de chuva em poucas horas, o que aconteceu nesses municípios, via de regra, foram alagamentos. Drenagens urbanas que não deram conta do escoamento de toda essa água pluvial. Mas a situação hoje, não há nenhum município em estado grave e a situação já começa a retornar à normalidade. Aproveito para perguntar também, Coronel, qual que é a expectativa para os próximos dias de chuva mesmo? Vocês estão atentos, em alerta para algum cenário com relação a novas chuvas ou previsão de sol aí, justamente que deve ajudar para escoar essa água, para ajudar inclusive a secar um pouco esse cenário por aí? Nesse momento, inclusive, nós temos sol em Florianópolis e boa parte do litoral. Nós temos uma previsão de chuva, um outro sistema meteorológico que deve atuar a partir da noite de hoje, início de domingo, que aí é uma frente fria, um sistema diferente do que atuou na quinta-feira, com volumes de chuva bem menos expressivos. Porém, nós temos alertas vigentes para deslizamentos, porque como o volume de chuva na última quinta-feira foi muito substancial, todo o solo está bem saturado e a capacidade de absorção de água ela está muito reduzida. Então, qualquer chuva daqui por diante, ainda que não seja muito volumosa, ela tem sim o potencial de desencadear deslizamentos, que é um desastre muito mais letal e que nos preocupa muito mais. Então, esses alertas continuam vigentes no decorrer do dia de hoje. Apesar desse sol, existe a possibilidade de pancada de chuva na Grande Florianópolis e nos municípios mais afetados. Amanhã uma frente fria também provoca chuva com pancadas. Então, até pelo menos a próxima segunda-feira, toda a estrutura do governo do estado permanece alerta, permanece vigilante, porque o risco para deslizamento ainda existe. Quinta e sexta-feira, nós falávamos de alagamentos e alguns municípios enxurrada, mas agora o risco maior e o alerta vigente é para deslizamentos. E quando a gente fala, secretário, especificamente de pessoas desalojadas, desabrigadas, qual que é o cenário de momento agora, ainda mais diante dessa possibilidade, dessa preocupação com deslizamentos? Bom, esses números eles mudam a todo momento. Então, só para que se tenha uma ideia, nesse atual momento, enquanto nós conversamos, nós temos 320 pessoas desabrigadas, 995 desalojadas, o que demonstra o retorno à normalidade. Esse número chegou a praticamente 1.000 pessoas desabrigadas, que estavam em abrigos públicos, e pouco mais, 1.500 pessoas desalojadas. Agora, evidentemente, como a água baixou, a situação já começa a voltar à normalidade, as pessoas saem dos abrigos, saem da casa de amigos e parentes para começar o processo de limpeza, de restabelecimento e etc. Todo o item de assistência humanitária, 100%, foi fornecido pelo governo do estado, em parceria com os municípios,
e a chegada desse material, a nossa capacidade logística de atendimento, ela é rápida. Em até 48 horas, a gente consegue colocar qualquer item de assistência humanitária em qualquer município de Santa Catarina. Para esse evento, na região litorânea, alguns itens de assistência chegaram em até menos de 12 horas. Nesse momento, esse tipo de material, assistência humanitária, comida, roupa de cama, colchão, kits de limpeza e de higiene, todos os municípios estão abastecidos e como as pessoas começam a retornar às suas casas, todo o material de limpeza que nos foi solicitado foi entregue para os municípios. É claro que, eventualmente, precisando suplementar e complementar esse atendimento, toda a nossa estrutura está à disposição para enviar o mais rápido possível para todos os municípios que necessitarem desse tipo de ajuda. Secretário, foi uma chuva que pegou vocês de surpresa? Vocês estavam esperando ela, mas não da forma como veio? Santa Catarina, não fazendo qualquer crítica ou desmerecendo qualquer outro estado, tem uma estrutura de monitoramento e alerta bem robusta. Nós temos uma cobertura completa por radares meteorológicos, nós temos 4 radares em todo o território catarinense e nós temos o serviço de meteorologia 24 horas atuante aqui no estado. A base desse serviço de meteorologia, e esse foi um tema de conversas constantes com toda a equipe, né, de meteorologistas, também hidrólogos e geólogos aqui da Secretaria, a base do alerta, da informação, é modelo meteorológico. Todos os modelos que são usados, modelos globais, apresentavam um volume de chuva muito inferior ao que efetivamente aconteceu. Então, os modelos quando apresentavam, volumes em torno de 50, 70, 75 milímetros de chuva. O que se constatou, na verdade, foi volume até 4 vezes superior. Em poucas horas, teve um município que registrou 300 milímetros. Quando essa chuva começou a entrar nos radares, que têm uma capacidade de prever com muito menos horas do que modelos meteorológicos, para modelos a gente está falando de previsão de 48 horas, 24 horas de antecedência. Para radares, a gente está falando de 2, 3 horas de antecedência. Então, quando a gente começou a constatar que a chuva era muito superior, a gente começou a emitir e atualizar os alertas com um perfil muito maior de severidade e de probabilidade de dano. Mas sim, os primeiros momentos, as primeiras chuvas, as informações emitidas baseadas nos modelos meteorológicos globais era um volume muito inferior ao que efetivamente foi precipitado, o que causou um aumento súbito das águas, principalmente em centros urbanos e imagens que viralizaram pelo Brasil, né, como Balneário Camboriú, por exemplo. Coronel, como é que vocês estão se preparando agora para os próximos meses? A gente sabe, inclusive, historicamente, geralmente em fevereiro acaba chovendo mais, em Santa Catarina de modo geral, Florianópolis principalmente. O que esperar, então, diante desse cenário? Como que vocês estão se preparando? O Estado se prepara também para receber, enfim, uma maior quantidade de chuva, talvez, no mês de fevereiro? Ou essa quantidade para janeiro já deve ser o que deve aparecer mesmo de chuva para esse ano? Não, a tendência para fevereiro é de chuva acima da média histórica. Então, todas as nossas equipes, nós tivemos numa reunião bem recente agora para detalhar ainda as previsões para os próximos períodos. A expectativa para o ano é que a gente tenha a ocorrência de laninha, ainda não está confirmado, mas há uma tendência de laninha, o que a chuva deve ficar abaixo da média histórica em boa parte dos meses, com exceção desses próximos meses, especialmente fevereiro, em que a expectativa é de chuva acima da média. É bom que a gente retrate, né, que chuva acima da média não significa necessariamente inundação. Se essa chuva acima da média for concentrada e a gente estiver falando num curto espaço de tempo, certamente a gente tem a probabilidade de termos problemas relacionados a desastres. Inundações graduais ou súbitas, alagamentos, enfim. Mas se essa chuva for bem distribuída, ainda que ela fique acima da média histórica, nenhum município deve registrar problema. Por isso a importância do serviço 24 horas e a gente acompanhar constantemente toda a meteorologia. Mas a tendência para o ano de 2025, com a atuação e confirmação do Laninha, é de chuva abaixo da média histórica.
o que também não significa que a gente não possa ter problema de inundação. Ainda que seja abaixo da média histórica, se ela for concentrada, a gente pode ter problema em algumas cidades. Bom, a gente conversou com o Coronel Fabiano de Souza, secretário de Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina. Muitíssimo obrigada, viu, Coronel, mais uma vez pela presença, pela participação aqui com a gente no Agora CNN. Um bom trabalho para vocês por aí. Bom, nós é que agradecemos a importância de a gente estar conversando um pouquinho sobre isso. Em tempos de redes sociais, viralizam as imagens e nós recebemos informações e todo o Brasil se colocando à disposição de Santa Catarina. O governador Jorginho Melo recebeu ligação de inúmeros governadores e é claro, toda ajuda é bem-vinda, toda a solidariedade do povo brasileiro é bem-vindo, mas a situação em Santa Catarina, nesse momento, começa a voltar à normalidade e a gente está pronto para receber as pessoas do Brasil inteiro que queiram vir para Santa Catarina. Não há nenhuma cidade nesse momento que apresente um problema grave de mobilidade, de serviço público ou qualquer tipo de demanda que não possa, num curto espaço de tempo, hoje ou amanhã, estar 100% restabelecido. Obrigado pela oportunidade. Fiquem todos com Deus. Obrigada, secretário.